Diz assim o texto sagrado: E naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Vós que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelo de camelo e cinto de couro em todos os seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele toda Jerusalém, e toda a Judeia, e toda a província e adjacente, e era por ele batizado, confessando a Jesus em nome do Pai. Amém? Graças a Deus. Minhas irmãs, graças a Deus por esta palavra bastante conhecida, mas a gente queremos falar sobre um homem de Deus conhecido como João Batista. João Batista, meus irmãos, era um profeta de Deus, que ele tinha uma autoridade do céu. Sabemos, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus, ele usa cada um de seu jeito. Cada um tem uma instrumentalidade nas mãos de Deus. Se o dedo das mãos não são iguais, se as partes do corpo da gente é diferente, bem assim é a maneira como Deus usa a cada um. Tem uns que Deus usa para orar, tem uns que Deus usa para pregar, tem uns que Deus usa para entregar folheto, evangelizar, tem uns que Deus usa para colocar as mãos nos enfermos e através da oração ele ser curado. Tem uns que Deus usa para fazer visita aos enfermos, outros Deus usa para visitar os hospitais. Cada um tem uma importância, uma instrumentalidade na mão de Deus, amém? Mas a Bíblia diz que João Batista, ele era usado por Deus de uma maneira diferente. A mensagem, meus irmãos, que João Batista dava era aquela mensagem dura, era aquela mensagem, na nossa linguagem falando, pesada, mas era a mensagem que o povo daquela época precisava receber. Porque nós sabemos, irmãos, que dentro da palavra de Deus, Deus ele tem mensagem para nos dar. E muitas das vezes Deus ele fala com a gente de uma forma dura, e a gente muitas das vezes não entende porque Deus está falando com a gente assim. Mas quando Deus está falando com a gente assim, meus irmãos, não é para o nosso mal. Deus ele está falando com a gente para o nosso bem. Deus ele está falando com a gente para a gente melhorar e mudar para a glória de Deus. Porque esta palavra, ela tem palavra de conserto. Esta palavra, ela tem palavra de renovo. Esta palavra, ela tem palavra de exortação. Esta palavra, ela tem palavra de ensino. Esta palavra, ela tem palavra de cura, de libertação. E esta palavra não é a palavra do homem, não é a palavra da mulher e nem tampouco a palavra do ser humano, mas é a palavra de Deus. E quem segue de acordo com a palavra de Deus só tem a receber o melhor para a sua vida. Tem vezes, meus amados irmãos, que Deus fala comigo, e muitas das vezes Deus está falando comigo e eu estou querendo jogar a responsabilidade para outra pessoa, mas Deus está falando comigo, Deus está me corrigindo, Deus está me exortando, Deus quer que eu mude. E muitas das vezes Deus
fala comigo daquela maneira e eu jogo aquela palavra que Deus está falando comigo para outra pessoa. Mas nós sabemos, irmão, que se Deus falou com você, é com você. Se Deus tratou com você, é com você. O que Deus tem com você, é com você. E a gente, meus irmãos, não pode jogar responsabilidade para outra pessoa. Deus, Ele está tratando com você. Deus, Ele está falando com você. E é com você que Ele está falando. Então receba essa palavra em nome de Jesus, porque Deus não quer ver a sua queda. Deus quer ver você de pé e servindo a Ele com alegria. É com você essa palavra. Então receba em nome de Jesus. E muitas das vezes, irmã, aquela palavra que Deus fala com a gente é uma palavra meio dura, mas é uma palavra para o seu bem. Muitas das vezes é uma palavra meio pesada, mas é uma palavra para o seu bem. Muitas vezes é uma palavra forte, mas é uma palavra forte e abençoada para o teu bem, porque Deus quer ver você de pé, firme e alegre servindo ao Senhor. E o que era, meu irmão, que João Batista pregava para aquele povo? Dizia: arrependa-se. É a palavra que até hoje a gente está pregando. Palavra de arrependimento, palavra de salvação. E a palavra de arrependimento é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que muda, é a palavra de Deus que liberta, prepara o homem e leva para o céu. Essa é a palavra que a gente deve seguir. E a maneira, meus irmãos, que João Batista pregava era uma maneira meio dura. Sabe como é que João Batista pregava, de acordo com a Bíblia? João Batista pregava assim: ó, raça de víbora, traduzido raça de cobra, você tem que se arrepender. E muitas vezes, se a gente pregar duro, as pessoas ficam magoadas, ficam tristes e não querem vir para a igreja. Mas eu quero dizer que a palavra não é dura, a palavra é de Deus e a igreja está aqui, de portas abertas, para receber você em nome de Jesus. Deus quer ver você aqui, meu irmão. Deus quer ver você aqui, meu irmão. É por isso que Ele tem te incomodado. Deus quer você aqui, minha irmã. É por isso que Deus tem te incomodado. E eu sou profeta e entrego o recado. É por isso, irmã do 10, que Deus tem incomodado a senhora de madrugada. Porque Deus quer a senhora aqui. A senhora não tem dormido direito. É Deus te incomodando. É Deus que quer a senhora aqui. Então permaneça firme em nome de Jesus. É Deus, minha irmã, que tem incomodado a madrugada. Deus que a senhora aqui, nesta casa firme, orando em nome de Jesus. E eu sei que muitas das vezes a palavra é dura, mas é a palavra que Deus quer para a nossa vida, meu irmão. Porque, meu irmão, é uma palavra para a gente se firmar. É uma palavra para a gente se fortalecer. É uma palavra para a gente ficar firme com Jesus. E eu sei, meus irmãos, que aquela palavra que Deus falava através de João Batista era uma palavra meio dura, mas o povo recebia com alegria, se arrependia dos seus pecados e era por ele batizado em nome de Jesus para a glória de Deus. Agora, o que é que a gente aprende aqui nesta noite? É que cada um Deus usa de um jeito, Deus usa de uma maneira. Não é verdade? Cada um, Deus usa de um jeito, Deus usa de uma maneira. Deus usa a irmã do 10 para orar. Deus usa a nossa irmã do céu para orar. Deus usa outro irmão para visitar. Deus usa outro irmão para evangelizar. Deus usa outro irmão para abençoar aquele que está passando alguma necessidade. Mas Deus usa, então se deixe, em nome de Jesus, Deus continua lhe usando para a glória do Senhor. Mas não desista, não deixe de servir a Deus. Sei que a palavra é meio dura, meu irmão.
Amém, mas essa palavra que Deus falou comigo foi meio dura, mas não deixe de servir a Deus. Amém, mas essa palavra foi meio pesada, mas não deixe de servir a Deus. Amém, mas essa palavra foi meio pesada, dura, mas não deixe de servir a Deus. É a palavra que Deus lhe deu, porque Ele quer ver você firme na presença do Senhor. E a Bíblia diz, meus irmãos, que João Batista, ele alimentava-se de mel silvestre e de gafanhoto. Enquanto a gente se alimenta de cuscuz, enquanto a gente se alimenta de feijão, enquanto a gente se alimenta de carne, de leite, de verdura, a alimentação de João Batista naquelas épocas era gafanhoto e mel silvestre. Enquanto a gente tem uma alimentação para comer 3, 4 vezes, 5 vezes no dia se quiser, a alimentação de João Batista era mel silvestre e gafanhoto. Mas ele comia e agradecia a Deus. E é por isso que a gente é grato a Deus pelo pão que Deus coloca na nossa mesa. Se de manhã for café com pão, graças a Deus. De tarde eu mando arroz com feijão, graças a Deus. De noite o cuscuz com feijão e carne, graças a Deus. Mas o importante, meu irmão, é que a palavra do Senhor diz que eu nunca vi um justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. Eu sei de uma coisa, que Deus vai continuar cuidando de você no mínimo detalhe. Deus vai continuar cuidando de você no mínimo detalhe. E eu sou profeta e digo, irmã Gilza, em nome de Jesus, Deus vai continuar cuidando da senhora no mínimo detalhe. Se não vir de manhã, Deus manda de tarde. Se não vir de tarde, Deus manda de noite. Mas Deus não vai permitir a senhora se apertar e nem passar privação, porque a palavra do Senhor diz que eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. É o Deus de surpresa. Quem menos a senhora espera, Deus manda na sua porta. É o Deus de surpresa. É o Deus que manda o alimento. É o Deus que manda o calçado. É o Deus que manda a vestimenta. É o Deus que manda o dinheiro. É o Deus que faz alguém pagar a conta de luz. É o Deus que faz alguém pagar a conta de água. É o Deus que cuida daquele que serve a Ele com fidelidade. Quando eu mando entregar, meu irmão, a gente entrega porque sabe que Deus está falando conosco, está falando com a sua igreja também. Amém, em nome de Jesus. Receba essa rápida palavra e eu dou a oportunidade à irmã Gilza para ela falar alguma coisa que eu já conheço, em nome